É isso aí, meu povo. Sente-se à mesa. Tá começando mais um Proposições. E esse de número 19, com ele aí já em câmera aberta. Esse meu amigo bonito, pastor presbiteriano, vai poder se apresentar melhor com vocês, senhoras e senhores. Marcos Botelho. Aê! A galera participa. Eles ganham pra isso. Mas só mais. E aí, Dani? Depois tudo eles bem, saem e vão embora. É verdade, vamos ficar... Fala aí, cara. Você Obrigado, tá bem, mano? Obrigado por ter vindo. Tô aqui, Acabou conhecendo de- sua igreja, mano. Chegou do outro Até lado os do Brasil. confins da terra. É aqui. É isso Paulo, aí. que É aqui? Lucas tinha falado. Aqui é a Espanha de Paulo? É a Espanha de Lucas aqui. Mas, cara, benção que você tá aqui. A gente poder conversar um pouquinho sobre um tema que é um dos mais pedidos, embora seja meio clichê a gente falar assim ainda de pregação. Tem algumas perguntas que me mandaram aqui. Não sei se te mandaram, você repostou lá. Repostei. Se Mas depois daí eu pode... repostei, eu acho que o pessoal entra pra Foi em vai mim, pra né? você. Então, beleza, eu coloquei aqui. E antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, um pouco da sua história. Muita gente que te acompanha hoje, eu acho que nem liga muito a sua imagem ao JV, liga mais à comunidade da vila mesmo, ao professor de hermenêutica. É. Fala um pouquinho do antes do Marcos Bom, da internet da hermenêutica. Marcos Botelho, casado com Natália Oliveira Botelho, uma carioca. Brava. É brava, maravilhosa. Também conhecida como a Mina das Milhas. falando sobre Eu milhas. sigo ela lá. Só Mercado- nunca consegui dar, né? Eu preciso pagar o curso lá. Tem um filho de 9 anos chamado Daniel. Eu Você sei. vê? E uma menina. São Paulino, roxo. Cara, Aham. corintiano, mano. Ele nem liga muito futebol, né? Eu não fiz a doutrinação, mas eu levei num jogo, ele Curtiu. meio... Mas esses dias ele perguntou se pode mudar. Também tá ruim o Acho que ele tá Corinthians, né, olhando mano? pro São Não, Paulo o com Corinthians tá bons ruim. olhos, né? E o... Sua filha. E minha filha Mariana, de 5 anos, né? Eu sou filho de missionários. E acho que isso faz toda a diferença para tentar entender minha cabeça. De professor, de pastor. Porque meu pai é nordestino, minha mãe é goiana, Jaziel Botelho e Ivone. E eles, muito jovens, se conheceram num colégio presbiteriano aqui em São Paulo. JMC. JMC, que não tem mais. E aí eles casaram e começaram uma missão chamada Jovens da Verdade, em 1968, junto com outros. Bom, passa aí, tem 3 filhos, o mais velho é o André, que é pastor presbiteriano também, a Raquel, ela é professora de letras no Mackenzie. E aí teve eu, sou caçula, e eu cresci nesse acampamento chamado Jovens da Verdade, com temporadas de criança e adolescente. Então, desde criança eu vou muito em acampamento, adolescente. Eu digo que essa era a minha igreja. Meu pai pastoreava de vez em quando algumas igrejas, mas o que eu aprendi a ser cristão mesmo foi em acampamentos. Então eu sempre vi muita diversidade de denominações. Tem muito batista no JV, tinha assembleiano, tinha presbiteriano. Então eu cresci com essa visão Mas interdenominacional. teu pai foi da IPI, depois Meu pai foi da IPI, da IPB. Então eu cresci com... E lá teve um seminário. Desde que eu nasci, tinha um seminário que eu fiz depois, mais velho. O seminário Instituto Bíblico Jovens da Verdade. Depois virou FLAM. Agora hoje tem os dois. Né? Recentemente, né? Recentemente voltou para os cursos livres, que não são do MEC, é Instituto Bíblico. E até o nosso amigo Vitor Fontana é o novo diretor ali. Sim. E o que aconteceu? Eu, com meus 14 anos, tive uma experiência no culto da fogueira, me converti, com 15 tive um chamado, e aí Lá foi. no JV mesmo? Tudo lá no JV, aí passei um ano fora para estudar, quando eu acabei o colegial, passei um ano fora, foi muito legal, aprendi inglês, No morei Califórnia. na Califórnia, um privilégio, com uma igreja que vinha todo ano fazer Eu fui lá missões. também. Era muito Do legal. Ed, né? É. Isso, exatamente. E quando eu voltei, fiz 4 anos de seminário. Essa é a minha história ali de base. Meu pai é um pastor itinerante, então ele viajou o Brasil todo, pregando primeiro na década de 90 para a juventude, começo de 2000, depois ele ficou com casais. Até hoje ele faz missões. E minha mãe é a diretora desse seminário há 43 anos. Até o ano passado ela estava como diretora. Então, assim, essa é uma família de missionários, uma família que missões é o que a gente vive, que a gente respira, e isso para mim nunca teve nem cogitei não viver isso. Eu tenho boas experiências. Às vezes as pessoas falam que filho de pastores deram trabalho, eu dei o meu trabalho como
não é pelo Você fato quase você tomou suspensão sendo filho da diretora, cara. Ah, mas isso aí não é. Isso tomei, exatamente. Mas não porque sou filho e sou rebelde. É porque eu sou do mal mesmo. Eu sou pecador. Eu sou arteiro. Exatamente. Então, você tem um carinho enorme pelo evangelho, pela missão, no sentido de, assim, tem um carinho enorme pelo que meus pais fizeram e que eles fazem. Então, acho que é um legado. Sim, e quando você tá, como o assunto é pregação, né? Eu conheci você pregando, né? Naquela época ainda... Que ano que era? 2005. 2005? Então, por mais que... Aí, tá vendo? Eu lembro desse acampamento. 20 anos. O Davi veio aqui, Davi Lago. A gente conversou também. Eu também conheci ele nesse ano. E é muito interessante, enfim, como a gente conseguiu manter essas amizades, né? Porque não tinha internet. A gente se falava... Tinha internet, mas a gente se falava por e-mail naquelas circunstâncias. Mas eu te conheci pregando. Era uma marca, ainda creio que é. Embora hoje você tenha se posicionado mais como um professor de hermenêutica, lançou seu livro nessa área. Você não escreveu sua pregação ainda, né? Não. Eu sempre achei que você ia mais para a área da pregação. Depois eu lembro... Eu ainda vou fazer alguma coisa, mas tem, por exemplo, eu tive o Adrien, né, que escreveu um ótimo livro. Eu não sei. Depois a gente pode falar um pouco sobre... Eu tenho mais me dedicado nesses últimos anos a cursos em vez de livros. O livro foi uma consequência dos cursos. Sim. Até. Mas então, assim. Mas você tá na hermenêutica, né? Você tá ali, né? Você tá na mesma casa. Na mesma casa. Você tá no mesmo lugar. Cara, assim, eu cresci com duas figuras muito fortes em pregações na minha vida. Assim, meu pai, uma figura que sempre usou muito humor. João 6, teu pai pregando sobre multiplicação. Disruptivo. Então ele era aquela figura, como ele era pastor itinerante, ele era preletor, as pessoas convidavam, ele pegava umas 6, 7 pregações e transformava num negócio muito impactante. Ele sempre gostou de filme, né? Então ele colocava muita cena. Né? E a segunda pessoa que me influenciou muito se chama Marcelo Galberto, que é o presidente da MPC. Que esse, pra mim, é o príncipe do storytelling. Ele falava assim, o segredo da interpretação bíblica é imaginar as cenas. Isso. É uma frase do Galberto. Cara, e ele contava... Aí esse sim. Contador esse de história. soube... Meu pai tinha isso, mas esse sabia contar a história. Não só a imaginação, mas fazer o roteiro, o enredo. Então, assim, pra mim, essa é a primeira escola que eu tive. Se eu for falar um pouco das minhas escolas sobre pregação... Essas são as minhas primeiras escolas. Caramba, nunca tive uma escola de púlpito, no sentido de formal, de 3 pontos, Depois, mais pra frente, eu fui saber das 4 páginas de um sermão do Paul Scott Wilson. E a gente foi estudar, foi tentar organizar não existia nenhuma metodologia que priorizava a narrativa, como as 4 páginas. E o Marcelo e teu pai já faziam isso. Desde a década de 80. E assim... E você também, né? Não, e aí você bebeu dessa fonte. Então assim, eu fui fazer a minha primeira pregação numa igreja em 1999, no meu primeiro ano de seminário. Onde foi? Um desastre. Mas onde foi, você lembra? Não lembro. A gente estava com a equipe de igreja, que a gente até estava falando. A equipe dos Jovens da Verdade. Dos Jovens da Verdade, que a gente ia, cantava, e alguém pregava. Eu lembro que era pode ser Guarulhos ou região, ali. Zona Leste. E era uma igreja era uma congregação, então era num sobrado ali, devia ter umas 20 pessoas. Uma igrejinha mesmo, fizeram música, eu fui pregar, preguei 8 minutos. O Silas subiu e falou mais 15 pra completar, sabe aquele jeito assim? E eu lembro assim que caramba, cara, isso aqui não é tão fácil não. Eu só era muito descontraído, mas é o meu primeiro ano, nunca fui um cara assim, conhecia muito do evangelho, mas nunca fui assim, leitor de Bíblia. Eu tive um problema que a gente pode até depois falar. Tive um problema, eu tenho meio porque eu nunca tive resultados claros, sempre corri disso. Sou meio neuroatípico no sentido de eu tenho uma espécie de dislexia, hiperfoco que eu tenho. Tem um bocadinho ali que a gente um dia vou fazer um... Tua mãe tava com ela essa semana, o Marcos tinha que ir a fundo nisso. Eu tinha e eu acho que até eu meio que corro com algum medo aí que deveria ser tratado. Mas aí
Então eu nunca fui um leitor, eu nunca fui um cara assim, até antes do seminário. Depois do seminário eu meio que me encantei com teologia, de Bíblia, e aí... Tim Keller, né? Você falou que foi uma marca também. Não, Tim Keller é outro cara que a gente pode falar. Mas até ali eu tava com isso. E aí a segunda pregação foi que virou tudo. Aí sim, eu diria que era um acampa dentro, eu sei que era um acampa dentro, não lembro aonde, mas eu lembro que estavam seminaristas de 4º ano. Da FLAM, e eu fui... Aí tinha já acampado dentro, né? Numa igreja, calor, e tinha os bancos, e tinha mais ou menos uns 150 adolescentes. E eu preguei. Eu não tô lembrado se foi. Eu lembro que ou é a mulher do fluxo de sangue, ou a mulher samaritana. Não lembro, eu lembro que era uma mulher. E aí eu fiz atuei. Porque eu já gostava de atuação e atuei, meio que fiz imaginar a cena. Eu preguei 1h30. Eu saí de 8 minutos para 1h30. E a turma adorou, sim, no sentido de que tava rindo, e você pensa, adolescente, né? Claro. E ali eu falei, cara... Aí uma pessoa do 4º ano falou, tem que ser um pouco menor, que você se empolga, pregador da multidão, mas foi muito legal. Faz 40. 40. E ali eu lembro direitinho, eu sei quem é a aluna, não lembro agora o nome dela, mas ela é até pastora hoje da IPI. Mas eu lembro que aquilo, falei, é isso que eu quero, cara, gostei de pregar o evangelho, de ter atenção, de usar humor, de usar história, aí foi isso. Então eu peguei um pouco do Jaziel, humor, e peguei um pouco do Marcelo, que é contar história. Sim. Contar o que a Bíblia não contou, fazer a pessoa chegar no ponto do texto. Eu acho que isso é muito legal. Depois a gente vai falar das peças, né? Mas antes disso, eu lembro que você está falando de 99, 2000. Quando você vai lá para Rio Preto, já no surgimento do JV na Estrada, fiz parte também, uma alegria. Mas para quem era do interior como eu fui conhecer o Marcelo depois, o Jaziel depois. Meu pai tinha até ido na CEPAL, e esses dias que eu fui lá no JV, lá no Conde Líderes, e aí meu pai mandou uma foto do meu pai com o Jaziel. Ele achou lá na CEPAL, etc. Seu pai era presbítero? Meu pai era líder junto lá da igreja, não tinha nenhum cargo assim, mas sempre estava junto do pastor, ia na CEPAL, porque meu pastor gostava muito da CEPAL, o Rubens Muso era muito amigo desse meu pastor, ia lá em casa, então a CEPAL sempre teve no nosso ciclo ali, né? Aí veio o JV, eu acho que até por conta da CEPAL, você veio e aí você pregou Tomé. Cara, aquela pregação, né? É que Tomé era o meu... Era o carro-chefe. Tomé era o que eu... Como a gente sempre... O que aconteceu? Quando eu me formei em 2002, em 2003, meu pai falou, eu vou diminuir um pouco pregar com jovens. Meu pai já estava sentindo que já estava mais velho. Hoje ele tem 76, 66, 56, ele falou, não quero mais falar para adolescente. Então ele falou assim, você não quer entrar no meu lugar? Eu falei, mas eu não vou sozinho, eu sempre fui eu nunca fiz nada sozinho, sempre faço com amigos. E juntou eu, MV e Saulo, e a gente fez o JV na Estrada. Então a gente fazia Campo Grande. Fazia uma peça de palhaço, pregava, não foi programado isso, mas no final era isso. Fazia uma peça, que eu aprendi com o palhaço Paulinho, eu pregava os 4 sexta à noite, sábado de manhã, sábado à noite, domingo de manhã. E os meninos faziam recreação. E eu ajudava um pouco, mas eles faziam algumas coisas lá. Tomavam conta. Mano, e cara, desde o primeiro, ele passou os primeiros convites, Campo Grande, Presbitério de Campo Grande, aí não sei o que. E aí explodiu, cara. Chegou em Rio Preto em 2005, então foi ainda um ano ou dois depois. Foi, eu acho que as primeiras viagens foi 2003, 2004. 2003. Só que assim, primeiras viagens, 2003 deve ter sido 4 viagens, 5. Não, mas depois começou daí 2004 já foi quase todo fim de semana, aí começou. Tipo 30, aí foi aumentando. O MV que sabe esses números que ele meio que mente de vez em quando. ele coloca, enquanto de oração, ele coloca... Mas quando eu vi o Tomé lá, a pessoa nem sabe, né, do MV, tadinho, nosso amigo. Não, é muito amigo, ele tá brincando. Verdade, mas estamos brincando. Quando eu vi o Tomé, porque eu venho lá do interior, como a gente tava brincando aqui. Então, Tomé é a pregação do sábado à noite, precisava ser melhor. Era o sábado à noite.
E Mas tinha uma naquela- pregação, tinha uma peça do que era sobre Orkut, marca. mas você tinha aquela parada do Orkut. Era do Orkut? Que comunidade que você... Eu lembro de tudo, porque, cara, pro menino do interior, que vivia aquele programa de uma pregação expositiva, clássica. Cara, quando você fez Jesus, eu acho que eu já te falei isso, mas quando você fez Jesus entrando... Voão, passando Voão, pela porta. você Essa fazia é assim, a parte que o pessoal tinha E a galera, você tinha doidava. combinado alguma coisinha de efeito, assim. O cara Não, deu eu fazia com a boca, Mas mano. eu fazia com a não, boca. mas o cara deu um reverbzinho Entendeu? mais lá. Não sei. E aí ficou muito sinistro, porque você fez Jesus entrando na casa, Jesus, a cena era, os discípulos estavam com medo, O texto fala que as portas estavam trancadas. trancados, e Jesus E apareceu Tomé no meio tá falando, deles. se eu não ver. É, E aí eu falo, tá bom, vamos imaginar. Por que que o autor o autor João está dando essa ênfase? Se ele está dando esse detalhe, na Bíblia tá tudo ali para vamos imaginar. Aí eu convido as pessoas a imaginar. Essa é a parada. Eu sempre uso uma frase, usava, né? A frase do C.S. Lewis. A imaginação leva à verdade. A razão leva à verdade. A imaginação ao sentido. Então, se você imaginar, você vai sentir o que precisa ser sentido. Aí eu fazia essa brincadeira. Então, se ele Que era entrou, como ele Jesus entrou, ele entrando pode só ter pelo aparecido. meio- é. Ele só pode ter aparecido lá dentro. Só que eu falo, é muito sem graça. Isso é muito típico de alguém que não tem imaginação. Aí eu faço uma entrada meio Matrix, que ele vai passando pela coisa. E Hoje seria, que tonto, muito mas bom. naquela época. É muito fácil analisar mas 20 isso foi anos bacana, depois as isso coisas. foi legal. É. Já achei legal porque eu nunca tinha olhado para Jesus como um homem, porque não podia pensar assim. Mas quando Tomé foi pôr a mão nas cicatrizes de Jesus, você fazia tipo como se ele estivesse fazendo cosquinha. Aí isso daí me deu... Eu acho que isso tudo é da tua imaginação Não. da coisa. Eu não devo que ter da feito. minha Eu imaginação. não lembro de fazer Cara, isso. Mas Mas pode falar, eu não acho ruim, não. Era, eu acho legal. Era. Porque foi um escândalo. Primeiro eu me escandalizei, depois eu gostei. Porque não era permitido pra gente imaginar uma cena. Tipo, como o cara vai fazer cosquinha em Jesus? Não existia essa... E ali, cara, isso aí eu acho que eu te falei até recentemente. Ali abriu porque minha mente sempre foi lúdica, mas era, de certa forma, reprimida. Porque não pode imaginar a cena. Tá escrito, tem que ler o que tá escrito. Mas, cara, se tá escrito uma cena... E Jesus depois eu fui andou... correr atrás, João no Apocalipse, várias vezes eles falam, ele pede pra imaginar. Claro. O texto pede pra O imaginar. texto é uma visão. Mas como a gente veio do protestantismo, isso tem uma teologia por trás. Claro. Veio do protestantismo, não pode ter figuras, não pode imaginar. E aí começou a higienizar como se fosse uma sala de cirurgia a pregação. E eu acho que a pior análise, a pior coisa que poderia ter acontecido com a gente é fazer isso. Ler um texto morto. Ler um texto morto. E aí, o Rubem Alves, com todas as polêmicas que ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala, a nossa cultura moderna, ela aprendeu a analisar a vida matando, né? Então ele usa que... Dissecar, né? Ele fala, pra gente analisar a vida de uma rã, a gente mata a rã, disseca a rã e aí aprende sobre a vida dela. Aí ele faz a comparação que a gente faz isso com a teologia. Então a gente mata Deus, disseca Deus e expõe, falando é assim que Deus quer que a gente viva. E isso é terrível. Não necessariamente todos os históricos fazem isso, mas isso é um costume que a gente vê assim, fala, mas que morto, gente. Que a letra mata, aquela coisa clássica, né? É, clássica. Então, assim, esse negócio de imaginar, eu vi isso e pra mim foi muito bom, assim, pra mim, isso que você tá falando, a gente depois foi trabalhando outras coisas muito legais. Muito. E o que ajudou, eu acho que também vale, ali em 2005, quando você me conheceu, eu já tinha começado. Em 2002, eu conheço um cara chamado Paulinho. Paulinho, que chama Palhaço Paulinho. Um dia você tem que trazer aqui. Ele tá longe, mas eu quero trazer. Mas quando ele vier a São Paulo, tenta vir aqui. Eu adoro o Paulinho. E o Palhaço Paulinho, ele faz uma coisa pra mim que eu acho que é a mesma experiência que você teve em 2005. Em 2002 ele pega e fala assim, vou fazer eu primeiro vejo uma peça dele, eu falo, aí depois eu vejo ele fazendo mágica é de magia, não pode o evangelho, e é pra evangelizar, em escola, eu vi os moleques se ajoelhando pra aceitar Jesus, eu falo, cara, eu quero isso. Só que assim, você pensa comigo,
Alguém e o Paulinho que é filho na fé, vamos dizer assim, do Marcelo. Ele aprendeu com o Marcelo. E assim eu falava, não, mas eu não fiz 4 anos de seminário. Geralmente a gente quer ser teólogo, pastor. Mas como eu tenho a histórica do meu pai e dos Jovens da Verdade, eu falei, eu topo. Ele pegou e falou, na última apresentação que ele foi fazer lá em algum evento que tinha, acho que era em Conde Líderes, ele falou, vem Marcos, vou te maquiar e a gente vai fazer a história da criação, que ele faz com balões, é muito legal, ele chama. Eu falei, mas o que eu faço? Não, você só vai descer, pegar a pessoa, você vai ser meu assistente. Botou um chapéu, não sei o que, eu tenho essa foto da minha primeira vez que eu fui maquiado pelo Paulinho e entrei. E aquilo, mesma coisa. Mudou. Explosão. Mudou. E aí eu pedi uma peça do Paulinho, tem um negócio que eu fiquei um tempo com a peça, aí depois eu não ia ter mais, e aí eu decido escrever. E tinha uma história muito boa, que um missionário dos Jovens da Verdade sempre contava, que era uma adaptação do Filho Pródigo, que ele queria ser perdoado, falando do lenço, e aí tinha um lençol cobrindo, ele era perdoado. Eu peguei, e aí inventei toda uma história, essa história do Palhaço Pródigo. Escrevi, apresentei na CEPAL, que era um congresso grande de pastores, e cara, todo mundo gostou, os pastores gostou. E aí assim, uma vez que eu apresentei no congresso de pastores, em 2004, 2005, depois o ano todo enche a agenda de gente só querendo a peça, não queria nem a minha pregação, e às vezes nem o JV Necessário, só que a peça, cara, vim fazer aqui, né? E a gente ia, e aí as pessoas conheciam os outros, gostavam. E aí, isso me ajudou a pensar o texto bíblico de forma lúdica para ajudar a começar a aterrissar. Então, assim, o Paulinho tem uma peça só sobre o travesseiro de Jesus no barco que ele dorme. Era um diálogo. Aí eu fui escrever o diálogo do portão da casa do Filho Pródigo. Então a gente foi trabalhando essas coisas de pensar. E depois eu fui até para mais humor. Assim, minha escola é desse negócio, vai humor, mas tem que ter uma coisa séria. Depois eu rompi com isso. Falei, não, pode ser só um humor meio reflexivo. Aí fiz do diálogo de um pastor que tá orando e Deus, a telefonista do céu, atende. Comecei a pegar personagens de discípulos que não são tão e eles vão interrompendo Jesus nos ensinos. Então eu acho assim, o que hoje o The Chosen, a série, colocou, tá todo mundo encantado, nossa, que legal, que bacana, e eu acho legal, é o que a gente viveu há 20 anos atrás com descobrir na imaginação os bastidores. Porque você vai fazer hoje uma série, você tem Jesus, que preencher... Gabriel e a Mala. Gabriel e a Mala, isso é legal. Mas isso daí já é fruto de um pensamento teológico. Claro. E aí a gente começa a discutir. Aliás, na época eu queria fazer uma série só sobre histórias antes da encarnação de Jesus, no céu. Então era só coisas sobre a Trindade conversando, sobre quem viria. Ou a gente sempre bota o Stênio fazia isso nas músicas isso também, né? Tem isso. Esse é uma outra escola que eu tive, que foi... Até a gente usava muitas músicas do Stênio, do João Stênio é Alexandre. um primo meu, chama Stênio Márcios, sobrinho do teu pai. E aí ele compõe também trazendo a imaginação. Então tudo isso foi uma formação nossa que eu viajei com o JV Necessário até 2009. Depois você assumiu lá. E aí, você casou em janeiro de 2010. Eu casei em 2010, parei de vez. Aí você parou de vez. Mas em 2009 ainda ia algumas coisas e assim, cara, isso seguiu muito e era a nossa marca, imaginação, pregar, falar com adolescente e jovem. A gente fazia isso. E para pastores e líderes a gente fazia peças. Então eu escrevi mais de 25 peças. Então assim, algumas eram historietas, algumas que a gente em estúdio gravava, mas tinha bastante. Sim, e falando do tema pregação, as pessoas pensam que a gente está contando história. Uma das coisas mais básicas da interpretação bíblica, que está lá, ser uma hermeneuta, né, vamos dizer assim, é justamente perceber que o livro, texto da nossa fé, é um livro de histórias, né, cara? Então, tipo assim, seria bom se as pessoas pudessem pelo menos perceber que a Bíblia tem quase que, alguns vão dizer 70%, outros vão dizer 80%, mas está ali nessa casa, vamos dizer 75% de histórias. Então ela é um livro vivo, ela não é um livro de códigos, ela é um livro de pessoas. E quando a gente vai pregar, parece que acontece essa cena na nossa mente de
como você bem usou a história lá do Rubem Alves, né? A gente vai matar o texto para depois explicar o texto. Então eu vou te fazer uma pergunta de pregação para falar que a gente falou do tema. Tá. Qual é hoje, nesse universo tão visual, o quão é importante imaginar a cena para um cara para uma mulher que está estudando o texto bíblico e quer pregar? Qual é o nível da importância de trazer luz à mente das pessoas, para que elas, mais do que ouvir, elas consigam imaginar aquela ideia de que a lógica apresenta uma realidade, mas a emoção convence, né? Então, quão importante é para o cara adicionar na pregação dele a história ao ponto do ouvinte fazer parte dela? Eu vou te falar duas coisas que eu aprendi com o Tim Keller, entre muitas que eu aprendi. Tim Keller, para mim, é a maior referência de todo o meu ministério. Tenho 3 referências gringas que mudaram o meu ministério. John Stott, na primeira parte da minha vida, sobre como deixar Jesus como centro da nossa pregação. A gente pode falar um pouco sobre isso. Tim Keller é o que vai ensinar que toda a Bíblia fala sobre Jesus. E o Tim Mack, do Bible Project, é o cara que me ajudou a estruturar isso, mas de forma acadêmica, não ser tão alegórico ou coisa assim. Posto isso, o Tim Keller fala uma primeira coisa que ele fala assim: todas as religiões são regras ilustradas por histórias. O evangelho é uma história ilustrada por regras. Isso muda tudo. Quando eu entendi isso do Tim Keller... Explica aí de novo. Primeiro eu fiquei... mais lento. Isso demorou para entender. E talvez vai ser, para os nossos ouvintes, vai demorar um ano. Isso aí tem uma coisa de se meditar. Vai ruminar, vai palavra ruminar. de sabedoria, diria isso. Então ele fala assim, as religiões são regras, são mandamentos, regras, e que cada regra não matarás, e aí conta uma história de alguém que matou e que Deus castigou, e você tem histórias para ilustrar a regra, mas o cerne da religião é uma regra. Entendi. Quando a gente vai por evangelho, o evangelho é uma história, a história de Jesus, que é ilustrada antes e depois, no Antigo Testamento e nas cartas, por regras. Mas o cerne é a história. Então, o nosso... Deságua na regra. Deságua na regra. Mas começa na Mas a pessoa. regra, ela é ilustrativa e não fundante. O fundante é a história, o evangelho que a gente vive. A gente vive pelo evangelho, a gente morre pelo evangelho, é o evangelho que nos salva. A história de Jesus, o ministério, a cruz e a ressurreição. Então, isso muda, cara. E eu tenho a primeira vez que eu vi isso, eu pensei que era uma frase de efeito do Tim Keller, e depois eu falei... Quase parece a mesma coisa, se você não prestar atenção. Cara, né? mas é da onde está partindo o princípio. Porque daí a gente... Por que acontece? Se a nossa fé é regras ilustradas por histórias, então a nossa vida é uma ilustração das regras. A gente vive pelas regras. Se as regras são uma... Se o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado, aí, as regras, elas servem para mostrar como nós vamos viver. Mas a nossa vida tem que ser o evangelho, e aí as regras são ilustrações de dizer, se você fizer isso, você vai se dar mal. Se você fizer isso, você vai... Não foi isso que eu projetei. É uma outra coisa. Uma segunda coisa que o Tim Keller fala, que é um pouquinho mais difícil, ele conta uma história, que eu não sei se eu vou conseguir replicar, que um cara tá num ponto de ônibus e chega... Ele conta essa história nos comentários da Bíblia de Estudo, nessa nova Bíblia de Estudo Thomas Nelson, e no final ele tem vários teólogos famosos que escreveram sobre uma Bíblia de Estudo de Teologia Bíblica. Ele conta o seguinte, ele está falando sobre a importância de você entender o contexto quando você vai falar do texto bíblico. Ele conta uma história que um cara está no ponto de ônibus, passa um jovem e fala no ouvido dele. O nome dos pássaros selvagens é Piteupus... Aí eu não sei qual é o nome do pássaro. E sai falando, esse é o nome do pássaro selvagem. E sai. E o cara não entendeu nada, como a gente não entendeu nada. E aí ele fala assim, qual é a importância de você entender o contexto? Toda. E aí ele traz 3 propósitos de imaginação que ele pensa quando ele viu essa é a história, pronto. Ele fala, a primeira é, cara, esse menino é um estudante
de zoologia, sei lá, ou não sei biólogo. Sei lá, biólogo. E ele provavelmente na semana teve uma discussão sobre os pássaros selvagens com o professor e ele confundiu esse cara com o professor dele. E é isso, cara. Esse cara confundiu e não deu tempo de falar, meu, eu não sou seu professor, e só saiu correndo e tá bom. Ou esse cara é um espião de uma outra nação nos Estados Unidos e o código que ele tinha o nome dos pássaros selvagens é os pteus. E esse cara não deu a resposta, falava, não, o pássaro selvagem é o tal, e aí são dois caras russos ou sei lá o que. Ele não deu, esse cara saiu correndo. Ele fala, ou então, esse menino só tem problemas mentais. E é uma triste história de como esse menino passou e falou um negócio desse e saiu. Você percebe que imaginar o contexto muda toda a história que a gente leu. E a única coisa que a gente sabe é que o menino passou, falou essa frase pro cara e o cara não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Ou seja, a imaginação traz o sentido pro texto. Uhum. E aí o que ele fala é o seguinte, e o que ele está trazendo primeiro é a importância de você saber o contexto da história. Uma história nunca está vazia. A história não pode flutuar no ar. Então assim, essa é uma coisa, falei, poderosa essa história. E se você não se permite imaginar, você não vai se perguntar, tá, essa é a minha imaginação, mas o que é o certo? Uhum. Então quando a gente bloqueia de imaginar o texto, na verdade, a gente não está abrindo para um dos maiores exercícios de interpretação. Olha eu entrando em interpretação bíblica. Mas é o que eu gosto. Se você se bloqueia, você não se pergunta o que vem antes do texto. Por que esse texto está aqui? O que vem depois? Por que o autor bíblico não quis dar detalhes? Por que ele deu esse detalhe? Então... Tipo, por que o filho mais velho entrou ou não? De Lucas. Vamos falar de João. Vamos falar de João. Por que a porta está trancada? Por que o autor João, que é um autor por características no seu evangelho que não é sinótico, não é o mesmo olhar, é um evangelho poético, posterior, filosófico, teológico, ele é um cara que não se preocupa com geografia igual os outros, ele vai fazendo a acomodação dele, não quero dizer a palavra errada aqui, mas ele vai fazendo a acomodação dele para trazer a mensagem principal. Por que ele põe que a porta estava trancada? Existe um motivo dele. Claro. Então, se você para imaginar, você pode usar a sua imaginação, mas você também para se perguntar qual é o fato. Por que o autor de Gênesis fala que a oferta de Abel... Não é o medo da alegoria? Não. Partir de uma coisa que só tá trancada mesmo, nem era... Não, mas daí... Ou não? Não. Mas muita gente não vai imaginar a cena porque vai falar que... Não, mas eu nem tô questionando como você vai solucionar. Você só tem que se perguntar. Tá. Não, você só tem que se perguntar. Hoje o maior problema de... Não é nem a conclusão. Tá. Conclusão pode ser um erro. Uhum. A questão é a seguinte, um dos maiores problemas hoje de interpretação bíblica e de pregação, as pessoas nem sequer se permitem perguntar. Perguntas honestas. Porque o autor de Gênesis não fala... o porquê Deus não aceitou a oferta de Caim e aceitou de Abel. O texto está lá. É a primeira coisa, vai dar um assassinato, dá um BO tremendo. Uhum. Aí você fala, o que aconteceu? Que oferta é essa? É porque ele ofereceu frutas e o outro um animal. Carne, Mas eu já leio em Levítico que pode. E eu não sei o quê. E cara... Por que o autor... Você agradou de um, não do outro? Por que Noé ficou tão bravo que o filho viu nu? Gente, é isso? Nu? Pra que isso, gente? Pra que esse tipo de coisa? E aí, cara, todo texto tem algumas coisas que você não tem coragem de simplesmente fazer uma pergunta. Por quê? Eu acredito... E assim... Não é que essa coisa sacra da Bíblia, que às vezes... Não, mas eu não tô questionando pra tirar. Eu tô falando, assim... O texto, ele foi construído de forma centenária, o Antigo Testamento. Ou seja, por muitos anos foram se repetindo, foi se moldando para o seu tempo e até para o final de quem está juntando o Antigo Testamento, ele está trazendo todo um olhar do passado para manter a revelação junta. Isso é um texto muito de
de muito nerd, de muita gente consagrada. Então tá tudo muito bem colocado. Isso eu já superei. Agora, então o texto não põe coisas... além de mais, a gente pode falar, o texto ele é caro, assim, já no Novo Testamento é caríssimo uma carta de Paulo. Tá doido. O Vitor Fontana, que é um estudioso que a gente sempre... Ele coloca que uma carta para ser mandada, fez cálculos, né? Os professores dele lá... Uma carta, por exemplo, uma carta de gala, sei o quê, custava como se equivalente a um carro zero de luxo hoje. Então, assim, a gente não pensa isso. Hoje a gente mandou e-mail. E quem sabia ler também. Isso. Para receber essa carta. Tudo. Uhum. A escolta, porque tinha que ter um cara, a hospedagem do cara, da ida e da volta, autorizações, além do material. No Antigo, nem se fala. O Antigo, quando Deus começa a falar com Moisés, é pedra. Pedra. Então, assim... Depois vira couro. Depois vira couro. Não, depois vira papiro que se desfaz. Depois couro, para ficar um pouquinho mais de tempo. Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Não tem uma vírgula na Bíblia, não tô falando nem por doutrina, tô falando por quê? História. Por história. Na Bíblia que é assim, o cara falou, a porta tá trancada. Pô, falei, agora não vou, assim. Cara, existe ali um negócio o tempo todo comunicando. E só se perguntar não é pecado. É pecado, é pecado. É perigoso inferir. A gente chama de inferência. Ou viajar na maionese nos tempos modernos. Você começa a inventar coisa. E aí cai num segundo erro que eu acho, que é quando a gente começa a usar muita teologia sistemática para interpretar o texto. Acho que é um perigo. A teologia sistemática é a conclusão de uma boa interpretação e não uma ferramenta de interpretação. Uhum. Mas isso é uma outra coisa. Mas voltando aqui para a pregação, então assim, cara, se permite perguntar, porque isso vai trazer o contexto. Se eu imagino algumas coisas, eu vou me perguntar quanto eu estou viajando nessa imaginação ou quanto é me permitido. Tá? É só isso, assim. Então, assim, cara, todo o texto dá pra gente imaginar. Qual foi o último texto que você pregou? O último texto, a gente tá nas cartas aqui, de 2 Timóteo. 2 Timóteo, cara. O contexto de 2 Timóteo é importante demais. Paulo já tá no final da vida. Paulo tá enfrentando problema com viúvas. Paulo tá ali tentando passar o bastão. Sabe que vai morrer. Sabe que vai morrer, passar o bastão, trazer segurança pro cara. Quase como assim. E você imaginar assim, Timóteo dizendo, agora você tá passando essa bucha e vai sair? Ou coisas assim, né? Uhum. Ou por que Paulo vai falar de referência sobre combater um bom combate? Começa a falar de soldado, de atleta, de não sei o quê. Então assim, é muito bacana. Quem que é esse... que ele fala que amando mais esse mundo? O que é esse tipo de traição? O que é amar mais esse mundo? São perguntas legítimas para trazer verdade, porque senão a carta fica muito... Porque carta, como você sabe, a gente é um lado do telefone, a gente precisa... Uma carta a gente já é obrigado a imaginar o outro lado. Uhum. Senão a gente tá... Sabe quando a sua esposa chega e tá no telefone e fala, não acredito, você... O que aconteceu? É isso só tá ouvindo um lado. É isso que a gente tem que fazer. O que aconteceu, Timóteo? Timóteo, o que aconteceu aí que Paulo tá Como falando? que você lê isso? É isso. Então, curiosidade e imaginação mataram isso numa geração passada. Talvez a gente está resgatando. Eu acho que todos os pregadores sérios, eu tô falando gente que expõe a palavra, tô falando gente que quer fazer palhaçada no pior sentido. Apesar que o próprio Hernandes, que é um cara muito aceito, ele é um cara que pinta a cena do jeito dele, mas ele traz o contexto de uma forma... Sim, e ele cai na graça do povo, assim, quando ele começa a falar de Paulo, ele conta a história inteira de Paulo. Você pode ir pro mais conservador, até os pentecostais, todos os bons pregadores, eles imaginam e eles têm o jeito deles e eles estão questionando o texto no sentido de tentar entender por que foi colocado daquela forma. Trazer vida. Eu acho que é isso. E aí cai no segundo coisa sobre pregação. Hoje as pessoas estão sentindo necessidade de sinceridade. Sinceridade da exposição. Então eu adotei que cara, várias vezes na minha igreja eu falo, esse texto eu ainda não entendi, essa parte eu não entendi. Não fecha, tem texto que não fecha. Essa parte eu não entendi,
Já li bastante, não é que eu não entendi, que eu não entendi. Já li várias explicações consagradas. Não caiu aqui ainda. E pode ser que ele esteja... Não. Ou esse texto eu prefiro não pregar. Tem até um cara lá na minha igreja que fala, eu prego, pra mim não tem problema. Eu falei, não tô dizendo que eu não consigo pregar, eu consigo até fazer bem, mas não tá, cara. Pra mim eu tenho que estar bem com o texto. Eu tenho que estar... Cara, aquilo tem que ter feito sentido. Às vezes tem que ter confrontado de forma como o texto deveria ser confrontado. Tem que me confrontar antes de eu querer falar. Então, assim, sinceridade tá faltando também. Então, de novo, vamos pegar um outro filme. O Pat Adams. Pat Adams é inspirado num que eu conheci. É um cara que faz trabalho de hospital. E a tese do Pat Adams é o seguinte, é numa época que os médicos não se envolviam com nada, de novo, dá um paralelo bom com pregação. Sim. Eles não se envolviam com nada, eles só tratavam, falavam, você vai morrer, não sei o quê. Ele ia lá e ele fez o oposto, de forma doida, brincava com a morte, não sei o que, tal. Passa por ridículo ali em alguns momentos. Passa por ridículo, o médico não pode fazer isso, o médico não pode se fantasiar de palhaço, como um teólogo não pode se fantasiar de palhaço. Então, várias vezes pelo ministério de palhaço que eu tinha, gente vinha com aquela história do Kierkegaard. Você já ouviu a história do Kierkegaard do palhaço? O Kierkegaard conta uma história que, para variar, quem criticava o Terra dos Palhaços era fora de contexto de Kierkegaard. Se fazem isso com a Bíblia, vão fazer com Kierkegaard, né? Que é muito mais difícil de entender. O Kierkegaard conta uma história para falar que era o seguinte, de um circo que ficava do lado de fora da cidade. E que a cidade sempre ia no circo se alegrar. E dos personagens principais é o palhaço do circo. E o palhaço só cascava o bico e ria. E o pessoal gostava de ver o palhaço. E o palhaço caía, tropeçava, fazia assim de ridículo. E um dia, antes do palhaço entrar, porque ele era um dos personagens principais ali do circo, o palhaço vai pra fora e olha e a cidade tá pegando fogo. E o palhaço entra e começa a gritar, a cidade tá pegando fogo, vocês precisam ir lá. E todo mundo começa a rir. E aí essa é a história do Kierkegaard. E a história do Kierkegaard tá dizendo, se você quer ser levado a sério, você não pode se fazer de ridículo ou de palhaço, porque o dia que você for falar sério, ninguém vai te ouvir. No contexto do Kierkegaard, faz todo sentido com a Europa e do que estava e fazendo sobre politicagem e tudo mais. E a questão é o seguinte, a questão é que eu acredito que isso é uma... Kierkegaard está fazendo uma crítica sobre a desmoralização da seriedade ou de quem está falando. Muito mais do que o recurso de humor, o recurso de pensar, até mesmo de usar o palhaço naquela época. Então, assim, quando eu fui ser ordenado ao Sagrado Ministério, a minha denominação tinha um ou dois que usavam essa história, eu lembro de falar. E é isso, eu acho que hoje ainda tem esse negócio. Se fizer humor, pastor, você... Não é só se fazer humor, se você mostrar fraqueza no púlpito. Então aí eu vou para algumas coisas que eu acredito que deu certo lá na nossa comunidade de fé. A gente lá em 5 ou 6 pregadores, a equipe é grande. E também agora a gente prega em coletivo, que a gente pode falar depois. Mas um dos princípios fundantes da pregação, tirando os básicos, né? A gente sempre tem que falar, ó, Jesus é o centro dessa pregação. Não tem uma pregação que a gente fala desde Gênesis, Apocalipse, tem que acabar com Jesus. E graças a Deus, isso era uma coisa que eu aprendi muito tempo atrás. Demorou, mas hoje toda a nossa equipe é desse jeito. Entendeu? Já que isso é... Ou se prega cristocentricamente, ou não se prega. Então isso já fez, isso é bacana. Só que um dos princípios nossos é uma história com sentido negativo tem que ser pessoal. E uma história com sentido positivo tem que ser do outro. Isso não é uma lei em pedra,
Mas isso é uma coisa que se alguém começar contou 2 histórias positivas da pessoa, a gente já, opa, É uma baliza lá. é uma baliza. Então a gente, cara, se você for ouvir as nossas pregações, você vai ver a gente sempre falando, cara, eu não consigo viver isso. Então tem uma hora que a gente vai lá, fala assim, eu falo, estamos falando sobre vício de tecnologia, meu filho falou que, pai, você... Fala alguma coisa que o filho falou, você nunca não me olha, uma coisa meio desmoralizante. Sempre tem o celular, né? Então se estamos falando sobre paternidade, mas estamos falando que ó, a gente tá errando. Uhum. E tá muito triste isso. Ah, mas tem... Tá, meu pai fez algo bom, aí te conta a história boa, ou fulano fez algo bom. Então... Isso é uma ilustração, assim, Isso a forma de lidar aquela com... parte da pregação que você vai usar um exemplo prático. Uhum. Ou um exemplo negativo ou positivo. E essa é a regra. Essa é a regra que a gente aprendeu com o Evangelho, depois estruturou melhor com a Brené Brown. E uma coisa interessante que eu aprendi também. Não é confissão de pecado. Confissão de pecado, ela deve ser feita no privado. Não leva. Pronto. Fraqueza, se expor na vulnerabilidade da vida, isso sim. E tem que ser a sua vulnerabilidade que está resolvida. No sentido, você não está querendo que todo mundo fale, ai, coitadinho. Porque às vezes alguém vai falar, caramba, pastor. E fazem mesmo, porque é o meio religioso e eles não têm misericórdia. Uhum. Você ainda não resolveu isso? Uhum. E aí, se você ficar, pô, eu queria que vocês tivessem dó de mim. A Brené Brown fala assim, se expor uma fraqueza que não está resolvida é suicídio na internet. Ela está falando de internet. E é mais ou menos isso de púlpito também. Então não fala de uma fraqueza sua que não está bem resolvida diante de Deus, de quem você, que vive com você. Talvez a melhor palavra seja fragilidade. Fragilidade. Então, a fraqueza pode ser exposta, mas a fragilidade não. Acho que seria bom. Porque a fragilidade não está resolvido, cara. Paulo fala, a fraqueza está resolvida. Então Paulo vai falar, eu me glorio nessa fraqueza. Né? E esse glorio não é que tá comigo aqui. Ele tá falando, eu trago pra mesa porque isso é o que vai me tornar mais forte. E é isso. Uhum. É esse o ensino. E, cara... tipo Paulo falando pra Timóteo, é uma fraqueza expor uma traição. Tipo, cara, não é uma coisa que se diz se você não quer se mostrar um normal. Cara, é uma fraqueza falar, traz João. Traz João de volta. A primeira carta aos Coríntios é uma carta onde a igreja, logo depois, ela recusa Paulo. Sim. Porque ele não é um missionário que ele não fala tão bem, ele foi preso, então passa um pouco de vergonha, ele não é próspero, ele tem tudo um negócio meio ruim. E aí a gente não tem a segunda carta, a gente sabe que teve uma carta, mas a segunda de Coríntios, que talvez é a terceira, alguma coisa, ele tá falando assim, aí é a hora que ele vai falar, cara, exatamente, ele vai começar a contar isso aqui, gente, tudo que vocês rejeitaram, eu sou ruim, mas vocês não sabem. Jesus, aí ele vai trazer Jesus como sofreu muito mais. Não sei o que, foi perseguido, morto. Então essa parada da fraqueza é a potência. A gente tem todo mundo que vai virar membro lá na nossa igreja, a gente senta numa grande roda e uma das perguntas é exatamente isso. Por que você escolheu a Vila entre tantas igrejas legais e boas em São Paulo? Porque é muito fácil escolher a Vila, né? Tá ruim as outras igrejas. Cara, um lugar cheio tem de muita igreja boa. né? Eu também não quero aquela falsa modéstia. Nossa, aqui é muito ruim, igual as outras. Você tá... Não, a nossa igreja é legal, mas tem muita igreja boa. Nossos tem defeitos, os outros têm. E elas falam, eu sinto que no púlpito vocês são como nós. E é isso, cara. É esse nível de... Mano, difícil, tá difícil ser pai, hein? Tá difícil... Sabe assim, a gente é pra mostrar a fragilidade. Nós não estamos expondo a palavra porque somos melhores que vocês. Nós estamos expondo a palavra porque fomos escolhidos para expor a palavra. Por Deus e pela comunidade. Então assim, eu acho que é muito importante, cara, essa posição de se tornar... A gente veio de uma época que os pastores, eles não podiam demonstrar fraqueza. Eles eram o anjo da igreja. E aí eu acho que isso destruiu a família deles, filhos, esposa. Então na minha igreja ninguém vai esperar nada da Natália. Se ela quiser, ela faz alguma coisa, mas não tem mistério nenhum. Não é pastora, não tem chamado.
Tá tranquila, é uma cristã normal, meia boca. Pode ser melhor, ela sabe, eu também sei, todo mundo sabe, é isso. Meus filhos... Normais. Esses dias, assim, meu filho começou a aprontar, saiu da sala, sei lá, fez O filho do Marcos. E aí eu falei, gente, pode dar bronca, mas não dá, mas eu mais. Gente, pelo amor de Deus. Então, assim, é isso, cara. Eu acho que isso ajuda muito, cara. Ajuda muito. Conecta, né? Isso é mais do que conecta. Isso é princípio de evangelho. Não é uma estratégia de comunicação. Isso é o evangelho. Ele se fez carne e habitou entre nós. Exponha do ponto de vista do que está sendo transformado. E não de uma ilusão de um ponto de arrogância. Não existe isso. Para mim, pelo menos eu vejo ali nenhum dos discípulos. É muito interessante como os discípulos escreveram os evangelhos e as fraquezas dele estão tão claras, mano. Ninguém escondeu nada. Não era para João esconder os erros dele. Não era para Pedro, se provavelmente Marcos foi influenciado por Pedro. Não era para... E o evangelho, por que eles consideram que Marcos foi influenciado, o evangelho de Marcos foi influenciado por Pedro? Porque a gente tem Papias falando sobre isso, mas na minha opinião, das características mais fortes é porque o maior material de Pedro é em Marcos. E é o maior material desmerecendo Pedro. É quase como assim, vou fazer minha autobiografia junto com o mestre, mas pode contar real aí. E é o primeiro, né? Na ordem, é o primeiro. Eu acho que também tem, se por acaso esse Marcos é o mesmo João Marcos de Paulo, ele também eu acho que ele também ele se identifica com uma pessoa que falhou, né? Que não conseguiu. Igual por exemplo Pedro. Então ali tem algumas camadas interessantes que eu acho que ajuda a gente na pregação. Seria tipo uma empatia, alguma coisa nesse sentido? Isso, você tem empatia. Assim como Lucas tem empatia com estrangeiros, com a mulher, por ele provavelmente ser um gentil, você vai ver o evangelho de Lucas muito mais forte com as mulheres, muito mais forte com os estrangeiros, com os samaritanos. Os samaritanos é ressignificado, ou ele, por ter essa sensibilidade e empatia, viu em Jesus os leprosos, então leprosos, samaritanos, estrangeiros e mulheres são os grupos que no evangelho de Marcos, de Lucas, ele conseguiu ver em Jesus, não que Lucas pôs, mas em Lucas ele teve a sensibilidade dessas histórias ressaltar e ele querer trazer, peraí, esse cara... Então assim, Lucas, que é primeira parte é o evangelho, a segunda parte é Atos, ele é como Jesus enxergou os gentios desde o começo e os desprezados. Isso é muito forte. Então assim, quem escreve... porque Lucas começa lá, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele é o único, ele me ungiu para... Então assim... E se você enxergar que o evangelho de Lucas acaba em Atos 28, você vai entender claramente o arco assim, dos gentios. Ele tem um propósito. E aí, por que ele está fazendo isso com as mulheres? Com sei o quê? Aí você tem Cornélio com Pedro. Você vai, caramba, mano, você tá lá. Ele vai potencializando que você fala. Você fica incomodado. Não que os outros não tenham. Mateus é engraçado. Mateus é muito mais para a comunidade judaica. Mas em Mateus tem, por exemplo, ele coloca 2 personagens de encontros com Mateus extremamente incômodos e fora, que é a mulher Ciro-Fenícia e o centurião. Então assim, ou seja, Mateus está falando, é para cá, mas não vai ser. E tem a grande comissão no final que depois explode tudo. Então assim, é muito interessante essa, de novo, imaginação. Por quê? Por que aqui tem isso? Porque eu gosto muito desse negócio, vou entrar um pouco de hermenêutica, mas vou trazer de novo a imaginação. Um pouco, né? Tudo que você falou de hermenêutica. Isso é interessante. Os materiais exclusivos. O que são materiais exclusivos? Nós temos 4 evangelhos. Graças a Deus a igreja gosta dos 4. Por muito tempo, alguns quiseram unificar. Vamos tentar fazer. Desde o 2º século já tem isso. Mas a igreja sempre rejeitou. A gente quer os 4. E as pessoas queriam unificar para ficar mais harmônico, não ter nenhuma divergência. Não, a igreja... 2 cegos é um só. Tem aquelas crises do... Exatamente. E aí a igreja falou, não, a gente quer isso aí. Isso é uma grande lição. Segunda coisa é os materiais exclusivos. Então,
Mateus tem muito material exclusivo. Todos os evangelhos têm material exclusivo. Uhum. Cara, eu, alguns anos atrás, comecei a pensar o porquê esse autor colocou esse material exclusivo. Se você fosse pensar da forma antiga, é porque ele teve acesso a fontes que falou disso. Mas não é isso. Ele põe porque ele está escrevendo o roteiro. Uhum. E isso mudou tudo que... Essa minha imaginação... E quando eu falo imaginação, não é ficar tentando imaginar. É você ler comentários, ler as coisas e ler principalmente o texto e começar a se perguntar e deixar ir montando o quebra-cabeça. Aí, cara, é muito louco. Foi Mateus, você começa a perceber por que Mateus vai falar sobre Herodes matar as crianças, Jesus, os pais de Jesus com Jesus fugir para o Egito. Aí você vai entender... Reconta a história de Israel. Você vai entender por que João coloca a purificação do templo de Jesus no começo, o papo com Nicodemos, a mulher samaritana, tudo material exclusivo de João. Uhum. Aí Marcos é um pouco menos material exclusivo, porque Marcos é o primeiro, é o que dá base para muitas coisas. Eles repetem e eles põem. Lucas vai botar os outros materiais exclusivos. Isso vai trazer muita coisa boa, mas tem que se permitir questionar. Tá. Uma outra coisa que você não perguntou, mas já estamos aqui, é a coletividade da exposição. Então isso é uma coisa que a gente está vivendo isso. Explica aí o termo, né? Você falou coletividade da exposição. Pregar junto. A igreja... Eu sempre pensei em pregar junto. Foi na pandemia que você inaugurou isso aí. Cara, eu já preguei junto com o antigo pastor que era lá de Alphaville, o Wilder. Já preguei algumas vezes com ele, eu e ele. Então o que a gente fazia? Eu preparava um ponto, ele preparava outro preparava, a gente estava ali meio que sentado, um levantava, fazia. Mas isso nunca foi... Isso é só um negócio legal, mas não... Parece coisa de... Geralmente acontece isso, por exemplo, Natal, cada um vai falar uma parte da... E você tudo tem que cantar, canta né? a música, fica tudo certinho. A gente quem vai ler o quê? Mas isso nunca foi... Eu não acho que... E assim... Eu vim de um contexto de podcast. Só que a gente fazia podcast em 2008, 2009. Fazíamos podcast semanal. Depois isso aí vai na pandemia vai viralizar. Ou talvez um pouquinho antes. De outro formato, né? De outro formato. Mas a gente sentava em mesa, só não filmava. Uhum. E fazia... os meus amigos faziam, a gente fazia. Então assim... E num projeto evangelístico que a gente tinha no teatro em São Paulo, que chamava Glocal... A gente fazia também meio que várias vezes sentava em sofás e falava, fazia isso que é o podcast, é a conversa. Uhum. E aí, cara, quando veio... eu sempre, por pensar em hermenêutica, eu sempre sonhei, e hoje eu consigo, fazer a hermenêutica comunitária, ou hermenêutica coletiva. Que é a cozinha que você chama. Que é a cozinha da mensagem, porque é uma metáfora que eu fiz que o pessoal gostou, eu falei, tá, ok. Que eu falo o seguinte, a hermenêutica, para quem tá falando tanto de hermenêutica, o que é hermenêutica? Interpretação bíblica. O que eu falo? Quando a gente vai num culto e ouve uma pregação, é como a gente ir num restaurante e pedir um prato de comida e comer. Maravilhoso, a gente vai comer, e é o que importa, é comer da mensagem do Cristo, sair, você sai alimentado, você levanta. Uhum. Só que você ir para os bastidores de como aquele pastor interpretou o texto e preparou, é a cozinha. É como você levantar e antes de pedir o prato, vai na cozinha do restaurante. E aí, aí eu vou meio que potencializando a metáfora, que eu falo assim, que aí você, para entrar na cozinha, você precisa higienizar. Ou seja, você precisa saber como ler o texto. Você vai manipular, a faca tem o jeito, o corte não se machuca. Aí a gente fala sobre que tipo de comentários, tempero. Aí vai, tempero é um pouco de ideologia. Você vai, tudo tem, não tem como não ter, mas isso é a cozinha da mensagem. E aí a gente tem um podcast só sobre bastidor. Só que o que é legal disso é o seguinte: o texto bíblico não foi escrito originalmente. Uhum. O texto bíblico, principalmente o Antigo Testamento, ele foi falado. Então ele foi... E até as cartas do Novo, a maioria era analfabeta, ela era feita de uma forma para leia em voz alta para as pessoas ouvirem. Então não é uma leitura individual como a gente tem hoje. Ou seja,
o texto bíblico, ele foi feito para ser pensado hermeneuticamente na coletividade. Isso sempre foi uma coisa... E hoje a gente filma, hoje a gente grava isso. E é o podcast Cozinha da Mensagem da Comunidade da Vila. Então, ou seja, junta eu, você, mais 2, 3 pastores, e a gente vai falar, vamos falar hoje, por exemplo, hoje a gente gravou de João Batista, que quando sair esse podcast vai ter já passado bastante. E a gente, cada um trouxe o que sabe de João Batista, até chegar Você no manda texto. antes, aí o pessoal já vai preparado. Nada. No nosso caso é meio... Não, mas sabe o que vai falar, pelo menos. Não, a gente sabe o que vai falar, geralmente faltando 10 minutos. Tá. Não, nem isso. É tudo pastor. Tem mais que obrigação. Ou tu aprendeu na vida, ou que você ou que você vai ler ali é meio ruim. É isso. A gente tem vantagem de ter um Fontana da vida, que é um nerd do caramba. A gente tem a Luísa, a gente tem outras pessoas que estudam isso. Mas assim, geralmente... Então, e não tem compromisso de ser um negócio muito de bate-papo. Então, várias vezes a gente dá uma parada, dá uma olhada no Google aí o que eu tô falando. Ou abre uma concordância pra você ver se isso no grego é também, ou no hebraico. Então, a gente tem algumas coisas que a gente faz ali e não tem problema. Na cozinha ou... Na cozinha. Não, na cozinha. Mas isso não é pregação. Tá. Depois, eu vou, geralmente sou eu, ou eu ouço de novo e aí eu vou ler o texto e agora eu vou tirar um montão de coisa e vou preparar o esboço para pregação. Mas eu hoje quase não leio mais comentários. Eu alimento do podcast. Porque são já é o comentário. Né? É o comentário. E é o comentário do ponto de vista de gente que caminha comigo. Então é um comentário muito nosso. E bem comunitário, né? Bem gente comunitário e de gente que estudou. Estudou bastante. Todos fizeram teologia. Então estamos lá. Então essa é a primeira coisa que resolveu. E aí a gente só passa o podcast depois que a pessoa ouviu a mensagem. Se ela quiser. Não precisa. A mensagem é em si. Muita coisa a gente não leva para mensagem porque nem vale. Porque a gente está discutindo ali o texto. Então ali eu resolveu duas coisas. Primeiro que eu queria ter um lugar para falar de hermenêutica, igual a gente está fazendo aqui. E lá me resolve. A gente fala vários textos, é muito legal. Segundo que a gente faz o discurso, então às vezes sai umas briguinhas boas, porque não, isso aqui não, cara, não sei o que, e a gente vê, opa, porque é todo mundo de escola diferente. São escolas de seminário, quando eu falo assim, diferente, mas que pensam igual à igreja. Então você tem a sua escola, eu tenho a minha. A gente vai ter diferenças, mas a gente pensa a mesma igreja. Nossas igrejas são muito parecidas, no sentido do que a gente quer, a gente é missional e tudo mais. E aí, quando entrou a pandemia, a gente ficou 1 ano sem se encontrar físico. Aí, cara, eu diria pra você que os 8 primeiros meses, demorou. Porque toda hora parecia que ia voltar. Lembra disso? Nossa. Vai voltar. Se Deus quiser, não aguento mais, vai voltar. Fecha não sei o quê. Vai voltava pior. Vai voltar pior. Roxo agora, não é nem vermelho mais. E teve gente que forçou e voltou e não ficou nada. Mas a gente tem muito médicos na nossa igreja. E tem gente que trabalha na vacina, tudo. Porque é ali do lado da USP, então tem muitos professores. Então assim, a gente criou um comitê e eles mandaram mais que a gente. Praticamente a gente falou, a gente não pode pastor decidir, porque se eu decidir eu vou querer voltar. Eu sou assim, a gente gosta de igreja, a gente foi treinar, mas vocês precisam nos ajudar a não fazer para depois não ter nenhuma morte, alguma coisa em cima da gente, porque muitas igrejas voltaram e depois começou a pipocar. Bom, aí a gente fazia assim, Paulo fazia o louvor da webcam dele da casa, como eu sempre tive estúdio, sou do YouTube há muito tempo, então eu tinha uma coisa melhor, a gente fazia, mas era isso. A gente fazia ali e a gente fez. Aí ia voltar bem assim, quando acabou assim em novembro, dezembro de 2020. Pô, agora acabou. A gente fez um day camp, fizemos uma ceia, todo mundo no ar livre, aquele negócio. Vamos voltar. E o negócio fez assim. Foi quando veio a segunda onda que aí que foi. A gente achava que tava matando, depois que foi janeiro, né? E foi interessante que matava muito mais, mas a gente já tava muito mais, já tá tanto saco cheio que... Anestesiado. E aí... eu falei, tá bom, a gente não vai voltar, eu entendo, acho ok, só que a gente vai fazer um investimento, porque a gente vai fazer um investimento de ter uma transmissão
do que a gente acredita que é comunicação. Aí chamei o Renatão, que é da área de cinema, tudo, ele dirigiu. Chamamos uma empresa de cenografia que estava falindo, porque, imagina, fechava na Globo. Uhum. Eles fizeram um negócio muito legal, trouxemos uma cenógrafa, cara, investimos uma grana lá. E equipamentos. Começamos a alugar ou fazer, mas tinha que ser equipamento legal. E aí, mas como é que vamos desenhar? O Renato desenha assim, já que a gente vai ficar mais 6 meses pelo menos fechado, vamos fazer uma extensão da casa. A pessoa está assistindo na casa, na TV, na melhor possibilidade. Então vamos fazer uma sala onde tem os sofás, não é um sofazão para não achar que tá também aquele jeitão, mas estamos a poltrona e a gente conversa da poltrona. 3 pessoas igual um podcast. Tá bom. Aí eu preparava a mensagem, mando 4 dias antes, 3 dias antes. Eles... e é assim, mais ou menos, só para vocês saberem como é que funciona. Eu sempre falo, não é uma metodologia. Isso a gente já fazia há 10 anos. É muito natural para nós. Não é uma coisa assim, vou imitar, vai se dar mal. Uhum. Não é uma coisa que é para pegar rápido, se tem uma metodologia, mas é uma coisa que a gente já faz naturalmente. Mas assim, eu praticamente entro no texto, eles já sabem que eles podem interromper a hora que eles quiserem, mas geralmente no final da exposição de um ponto, de um princípio, está escrito assim, abrindo para as cadeiras com essa pergunta. Eu abro para eles contarem coisas para aterrissar, histórias, não é para falar de teologia. Uhum. Histórias, de preferência. Aí isso faz 2 vezes, depois a gente, quando eu vou entrar na parte mais de Cristo, eu falo, não me interromper a partir daqui. Tá assim, esse é o esboço. E a gente fizemos e... Cara, você criou uma metodologia. Criei uma metodologia, tem que ainda criar, mas é meio solto, porque a gente já fazia. O Paulo sabe, se eu olhar para ele sabe que... Não vou... E a gente tem um documento, que eu vou te contar, que assim, tudo bem não falar nada na pregação toda. Então já teve uma vez, de alguns mais assim, ele falou, cara, não senti, você falou, foi indo. Tava bom. Às vezes eu falo, e aí, Daniel, como você falasse? É isso aí, mano, não tem que acrescentar nada. Tá bom, eu continuo. Até eu peço, gente, fala um pouquinho, porque eu já tô mal acostumado, eu preciso dar uma olhada no esboço. Quando eu jogo pra vocês, me dá um minuto, pelo menos, pra eu dar aquela resposta. Mas hoje nem e é tranquilo. Aí, fizemos. A pandemia voltou. E agora, gente? E eu queria largar muito o PowerPoint também. Antes eu vim de uma escola muito de PowerPoint. E eu percebi que eu gastava mais tempo fazendo PowerPoint do que preparando a pregação. E você não ter PowerPoint, cara, desculpa os PowerPointeiros. Eu sei, eu sou filho de Agreste, eu sou filho desses caras, eles adoram essas coisas, mano. O Thiago Matos. Eu nunca mais volto pro PowerPoint, cara, na minha vida. Eu odeio PowerPoint. E eu descobri o tanto que é bom não ter PowerPoint. E você sabia usar, né? Eu sei usar. Tipo, eu sempre odiei porque eu nunca nem soube. Eu sempre usei Photoshop, eu sei mexer em todas essas coisas, eu fazia um negócio. Depois a gente teve equipe para fazer PowerPoint, para ter toda a linguagem. E teve umas pessoas que estranharam um pouco, porque há muitos anos comigo fazendo isso, e Marcos, precisava pelo menos aparecer o ponto principal. Eu falei, mano, se eu tô tendo que aparecer, é porque eu tô fazendo mal o meu trabalho, eu vou melhorar. Então assim, cara, quando eu larguei isso, então assim, esse domingo mesmo, eu tirei um ponto da pregação. Eu falei, não precisa desse ponto, mano. Estamos aqui num... Foi para um caminho... Saber que vai sair. Não tem, ninguém sabe. E tiro, e tudo bem. E aí o pessoal já tô entrando já no outro. Porque é isso, cara. A pregação é muito viva. Então eu tô te falando do seguinte, não façam isso em casa, crianças. É uma maturidade no sentido de chegamos numa vibe comunitária, numa comunhão, uma koinonia, vamos falar uma palavra mais crente, comunitária, onde a gente olha, a gente sabe quando você olha pra sua esposa, você sabe que, putz, falei besteira, ou vamos lá, vambora. Vai você. Vambora. E aí, ou alguém ou ela, ou você tá dando uma bronca excessiva, ela tá discordando, mas ela não quer tirar de autoridade, mas ela só dá um olhar, discordei, você sabe, né? E é isso, cara, é o que a gente vive ali. Tamo ali, tamo indo, tal. E, cara, melhorou muito o meu jeito.
Eu brinco menos. Eu brinco mais na medida certa. Eu melhorei muito com as pessoas do meu lado. O Paulo, por exemplo, eu falo uma coisa e eu vim de uma escola meio radical, pra você enfatizar. Pra mostrar que o seu ponto tá certo, você enfatiza. Podemos inventar uma coisa, como se eu falasse assim, não, esse negócio de... Eu poderia falar, não vou dar um exemplo que vai... Mas assim, sei lá. Se você não tá... Sei lá, se você tá tendo que bater na mesa com seus filhos, falando quem manda que isso é, porque você não manda mais nada. Tô dando um exemplo aqui, tentando lembrar alguma coisa. Aí o Paulo vem e fala assim, gente, é lógico que de vez em quando a gente tem que botar uma força na voz pra poder... E assim, ele na hora, o Paulo na hora me dá um contraponto e tudo bem. Porque ele tá assim, Marcos, você usa um recurso, eu posso... E ele vai, e a gente trouxe um equilíbrio da mensagem, entendeu? Pra não trazer ruído. Ele não desmerece o que eu tô falando, mas ele vai falar, posso dar um contraponto? Pode. Que é um podcast, que às vezes é mensagem, e é a mensagem. É que se a gente for pensar biblicamente, tudo é bíblico, mas assim, quando Jesus envia os caras de 2 em 2, né, era quase uma pregação, tipo assim... Não tinha pensado nisso. Não era a verdade de um, né? Só mentalidade antiga presbiteriana tentando justificar no texto que a gente faz, mas tá bom. Não, mas é verdade. É verdade. Não tem uma verdade absoluta. Toda mensagem que surge de uma pessoa só. Ué. Não tem. Jesus falou, para ser verdade, precisa do testemunho de pelo menos de mais um. Então, não. Você tá puxando mais texto. Não, mas é verdade. Então, eu tô te ajudando no teu e-book aí. É isso. Outra coisa. Coloca que fui eu. Só que a gente foi mais longe, mano. A gente não sabe. A gente ficou 2 anos desse jeito. E foi assim, muito bacana. E é engraçado que aconteceu algumas coisas. Primeiro, a igreja gostou. Tudo lá na vila a gente faz beta, a gente vai durar uma série. E se a igreja gosta, pegou. Os caras já sabem disso. E se não pegar, a gente volta atrás, não tem problema nenhuma. Isso eu aprendi com o Larry Osborne, que ele escreve Stick Church em português, eu não lembro como que era, mas ele lançaram em português. Que é exatamente isso, faça tudo em beta. Que aí é isso que é a igreja. Estamos em beta. E bacana e faz. E aí a gente... agora tem gente que chegou, se converteu lá na vila, nem sabe o que é a outra pregação. Isso que é louco. Mas e quem os mais... que gostam daquela pegada mais expositiva clássica, assim, não rola uma pressão de... dá uma diversificada, um dia sim, 2 não. Normal. Não tô querendo converter você pra esse negócio. Mano... Não, mas eu uso. Uma vez que alguém pisa nisso, não volta, cara. É muito cara, bom, porque tem a exposição. Eu pregava com o Caleb. Cara, deixa eu falar. Nunca expusemos tanto a palavra como na mas não é clássico. Não é o clássico. Então, assim, eu lembro que teve um Natal que como era música, não sei se era o Baruch que tava fazendo, o Paulo pregou em pé. Um negocinho de até mais rápido, mais de 15 minutos, mas ele trouxe uma palavra... E alguém falou, nossa, gente, tão estranho, né? Até legal. Eles lembram. Eu tenho problema... uma lembrança aqui. Mas eu, por exemplo, hoje eu sinto que eu piorei muito pregar sozinho. Eu fui pregar agora no JV, foi muito ruim. Eu tava lá. Então, achei que, caraca, eu não sei fazer transição. Eu senti assim que eu tô com problema, porque eu não faço mais isso. Eu não prego sozinho. Pra mim, já é uma coisa, um elemento... Você acha que isso é um apontamento para nova geração, assim, no sentido de... Você falou assim, não faz isso, a gente precisa... Você tem a graça de ter o Paulo, o Vitor, a própria Luísa, pessoas que, como você falou, estudaram, etc. Tem mais um outro irmão que às vezes fala com vocês, eu esqueço o nome dele. Tem vários, tem Gustavo, tem Zé. O Gustavo tá fora agora. Não, tá não, ele não voltou, já tá com a gente. Tá, então beleza, mas já tem um bom time. É perigoso fazer isso, entre aspas, com pessoas menos experientes, mas também pode dar certo. Agora, você acha que isso é um apontamento de algo a ser comunicado para o novo jeito de ser pregação, assim, tudo compartilhado? Eu acho assim. Ou você acha que é impossível vencer a metodologia clássica? Eu acho que quando eu falo que não façam isso, não faça isso como modismo
Não façam isso como vamos fazer uma coisa diferente. Uhum. Eu não faria isso. Agora, aqueles que decidirem construir isso, colherão muitos frutos. Tá? Eu não sei dizer se isso é uma tendência. Mas... O Paulo Júnior não prega sozinho, mas Isso então, sim. Eu tô dizendo que assim... há muita gente fazendo isso. Quem ousar fazer isso, quem construir isso, vai colher outro tipo de experiência comunitária jamais vista na igreja tradicional. Mas quando você está mirando isso, você está mirando muito pro local. Você não tem a vibe de tipo assim, isso é a nova forma de comunicar. Não. Isso é pastor local. Cara, esse talvez seria o Marcos de 15 anos atrás. Hoje eu não sei o que vai funcionar para os outros. Por isso que hoje eu sempre falo, gente, você é a gente. Eu não sou. Por isso que eu não gosto de escrever livro. Por isso que eu já não sei se eu vou escrever livro. Porque assim, cara, que tá funcionando bem. Se alguém me pergunta, primeiro eu sou. Por exemplo, você. Se você chegasse, Marcos, esse é o caminho que a gente tá querendo ir. Eu falaria, mano, você tem toda a ferramenta, o repertório para fazer bem. Agora, alguém que tá chegando, porque como chega, não sei. E aí tem o último elemento que para mim foi assim, cara, eu falei, gente, eu vou falar, isso assim, eu recebi para nossa igreja que isso a gente tem que fazer. Que a gente chama de terceira cadeira. Então assim, aí eu tô aqui, tem uma cadeira aqui, exatamente assim, e tem uma outra aqui. Então a câmera é mais aberta do que a gente tá fazendo aqui. Uhum. Então a gente chama a terceira cadeira, a gente começou a estudar. É alguém da igreja. É alguém que não é pastor. E não pode ser pastor e não é para falar teologia. A gente preparou um documento para a pessoa entender primeiro o papel da cadeira, para depois ler o esboço. Que ela vai trazer o que ela tem mesmo, o olhar que vocês não têm mais sobre o texto. Cara, mas é maravilhoso. Isso é isso que eu tô te falando. Cara, isso. Agora eu vou voltar ao começo do meu ponto. A terceira cadeira vai virar a primeira cadeira, vai ser o mais importante. Porque assim, olha só. Primeiro vamos falar dos benefícios, depois a gente vai falar, é arriscado? Assim, tem que ser membro, tem que estar caminhando com a gente, não é alguém que chegou. Mas tem mais 2 cadeiras lá, ué. E tem mais 2 cadeiras. Assim, vai falar um negocinho, tem como contornar. Cara, agora eu vou falar de tantos benefícios que tem. A primeira, aquele negócio que eu falei logo no começo. Uma pessoa que é membro sem ser pastor, teólogo, ele se permite fazer perguntas que a gente nem faz. Isso é bom. Isso é muito bom. Esses dias aí tava a Edna ela veio da Assembleia de Deus, já tá com a gente há um bom tempo. E eu falei assim, tem coisas de textos bíblicos, era assim, textos bíblicos que nos incomodam. Olha que e eu perguntei pra ela, me incomoda, eu vou abrir o jogo. Cara, e eu falava, gente, vocês estão entendendo? Falava pra igreja, tá entendendo a importância disso? A gente nem pode falar isso. Ela falou assim, eu não me incomodo o texto a história de Moisés. Ele nem queria, Deus forçou o ministério. Depois, porque ele bate numa pedra, não deixa ele entrar na Terra Prometida. Desculpa, essa história não me entra. E aí... Muito bom. Né? Cara, a gente assim, extremamente... Não, eu posso responder teologicamente até do texto, porque a gente estudou isso. Mas é isso, eu falei, gente, eu não vou responder, porque é isso que alguém trouxe, uma coisa que eu não vou trazer. Ela tem o papel de ser mais popular. Ela tem papel... Num podcast, as pessoas, a terceira cadeira é a orelha. Às vezes acontece assim, posso te perguntar um negócio, pastor? Lógico, a pessoa tá ali, e o papel dela não é, nenhuma pergunta é muito teológica, a pergunta é, conta suas... Então, essa pessoa, ela é o que o pequeno grupo é durante a semana. Pra você já se pegou fazendo isso? Geralmente é perguntas assim, que estamos já aterrissando. Eu às vezes julgo também, eu sou não sei o quê. Então isso é muito legal. Então esse é o primeiro benefício. Perguntas que não são... ou pontos de vista. A pessoa não é sinótica. A pessoa faz papel de João. A pessoa faz papel... A gente aqui é sinótico. A gente estudou teologia. A gente está vendo do mesmo ponto de vista. A pessoa está vindo de um outro. Segundo, que a pessoa tá ali para contar a vida dela. Não tá para... É pragmático. É da praxe. E aí, você... É isso que ela nem sabe da crítica textual, o que aconteceu naquele texto. E é bom que a pessoa meio que fala assim, já aconteceu também, essas coisas que vocês estão falando eu não entendo. Mas pra mim o importante é que Deus... Eu falei, e é isso que é importante. Gastamos tempo falando um monte de coisa. Mas isso que é legal, cara, é muito bom. Tem um equilíbrio. Terceira coisa, diversidade.
a gente conseguiu trazer... Porque a dinâmica. A diversidade no sentido de... É uma comunidade feita por homens, mulheres, mais velhos, mais novos, brancos, negros, asiáticos. E a gente conseguiu isso. A gente precisa ter... a dinâmica do domingo, nunca é igual. Você precisa ter essa diversidade, não é só a gente. E isso foi muito rico, cara. A opinião... Ter mais... Querendo ou não, as nossas igrejas sempre tem mais homens pregando. Claro, porque pela história. Claro. As mulheres, 50% da igreja, a gente não consegue ouvi-las. Isso é muito importante para nós. Então tá ali, conversando. Então assim, a gente mantém, por ser uma igreja tradicional, sacramentos, fica comigo, várias coisas. Se desligar a transmissão? Tá ali. Se desligar a transmissão. Não, tudo. Não tem problema, porque a gente, cara, isso é legal, porque a gente não quer fazer isso. A gente quer ser a gente. Não mexe na estrutura. O pessoal fica com medo. Você não é um fundamento no sentido clássico. É partir de outro lugar. É uma Bíblia que eu nunca vou ler porque eu nunca sentei naquela cadeira. Cara. Eu vou sintetizar 3 coisas para você partir para uma quarta e a gente caminhando para o fim. Em termos de pregação, peguei 3 coisas aqui na tua vida. Primeira delas, porque o pessoal, vocês vão falar de pregação. Imaginar as cenas. Caramba. Imaginar as cenas. Não, você falou de 3 coisas. Eu sou meio da MNE. Não, mas você falou de 3 coisas. Imaginar cenas, sensibilidade. A imaginação é importante para entender o texto e para da vida. Aterrizar o texto. Então ela é desde a área de hermenêutica até da área de pregação. A imaginação, a gente falou disso. Quando eu falo de Tim Keller, como o contexto traz. Mas também para aterrizar. Então, voltar à imaginação da cena. Isso, a imaginação. Voltar a empatia. A empatia no sentido clássico. Todos dependemos de Jesus Cristo, somos iguais em volta da mesa. Então, demonstrar a empatia. A empatia, somos as nossas fraquezas. Todos nós estamos querendo buscar Jesus. E desenvolver uma leitura, alguns vão chamar de leitura comunitária da Bíblia, né? Isso exposição comunitária. Isso não é novo, entre aspas, mas não ganhou um arcabouço. Mas não é leitura comunitária. Leitura comunitária a gente faz, mas a gente está fazendo agora a exposição comunitária. Que chegamos no último passo, que é quando o leigo também faz parte. Alguém da igreja leigo, é o que eu estou dizendo, que não fez teologia, mas tem muito outro conhecimento, faz parte. Acho que o que o cara pode, às vezes, começar, quem está ouvindo a gente, porque às vezes muda a estrutura da liturgia e a maioria das pessoas não tem nem poder para fazer isso. Mas a cozinha é uma das coisas que as pessoas poderiam, pelo menos, fazer um teste, né? Vai fazer um sermão? Chama mais 3 pessoas diferentes de você e conversa sobre aquele texto Agora não rouba não. Não rouba não. O que é roubar? Preparar o estudo antes do podcast. Aí não faz o papel. O papel é que... Não, o cara não vai gravar. Entendeu o que eu tô dizendo? Falando assim, só fazer o... Não tô falando da cozinha podcast. Tô falando de... Eu vou pregar domingo. Então, em vez de estudar aquilo sozinho, trazer mais 2 ou 3 pessoas diferentes de mim para partir daquele texto e ver a riqueza que a gente pode entrar. E, por fim, qual seria, cara, a dica, assim, tendo em vista que a gente tem essas 3, né? Uma outra coisa que você acha, assim, fundamental. O que é fundamental para a vida do pregador, de qualquer pessoa, homem e mulher, que queira expor o texto bíblico? O que não pode faltar? É tanta coisa, né? Mas vamos lá. Fala. Se eu quiser acho mais de uma, mas sim. Mas na minha opinião é verdade. Verdade. Precisa ter verdade. Precisa ter verdade. Porque eu falei um pouquinho aqui. É aquilo ali, você pregar o que você acredita. Você realmente acredita nisso? Ou isso é uma doutrina que você aprendeu a acreditar? Se você realmente... Aquilo é verdade. Então, assim, as pessoas estão carentes de verdade e menos de doutrina. Cara, isso aqui é o que eu vi. Isso aqui... Então, assim, uma mulher lá na igreja, ela fala assim, eu gosto da minha igreja porque o meu pastor chora quando fala de Jesus. E aí eu tenho uns presbíteros chatos lá que eles fazem um bolão quanto tempo eu consigo ficar sem chorar num domingo.
E o pior é que Fontana entrou nisso. Quase todo mundo. Porque a gente no final vai aplicar em Jesus. Como Jesus sempre a gente pensa o seguinte, isso eu aprendi com o Tia. Como nessa história tu tá pregando de qualquer um, né? Esse último foi Elias. Elias ressuscitando o menino na viúva de Sarepta. E, cara, depois a gente vai para Jesus. E, cara, sempre tem um paralelo maravilhoso, só que Jesus, ele repente o paralelo, né? Ele é muito melhor. E, cara, eu não sei, eu queria não chorar, mas aquilo mexe muito comigo. E às vezes eu fico emocionado, às vezes eu choro, às vezes os outros também. E esse domingo foi do dia dessa gravação, foi o domingo que a gente, cara, foi um negócio que foi difícil. Não foi nem eu, mas foi um choro muito forte, muito. Choro de assim, quase ninguém a gente viu sem estar chorando. Tem uma menina que ela é britânica lá, tem umas famílias, e ela fala, eu sou britânica, não era pra eu estar chorando, né? Era assim. Foi muito forte. Assim. Nos 3 cultos, a gente tem 3 cultos. Os 3 cultos foi muito forte. Os 3 fazem a mesma exposição com as mesmas pessoas ou a terceira cadeira muda? Na terceira muda todas as cadeiras. No da noite é o Fontana que faz a meu esboço com outras pessoas. Isso que é outra coisa legal. Então a gente hoje não precisa nem. Hoje daria pra gente fazer em todo o Brasil depois da primeira com todos os outros. Assim, daria pra. Se tivesse com a equipe, né? Fazendo isso. A gente tem como. Hoje já aprendemos, já vimos que é replicável isso até com pessoas diferentes. Então, assim, cara, verdade, mano. Precisa ter muita verdade. E quando eu falo verdade, é ter fé. Você acredita mesmo no que você tá falando? Então, poderia falar fé. Poderia falar paixão, fé. Né? Paixão pode ser falado. Mas isso é esse global, assim, das pessoas assim. O cara olha pra você e fala assim... É verdade. Pode ter sido uma baboseira, mas ele ama isso, assim. É aquela coisa de... Você tá mais preocupado em transmitir o quanto aquilo te afetou do que em defender aquilo em uma bancada. Não defendo. Isso aí a gente uma afetação. Isso a gente não defende a fé. Eu não defendo mais, assim. Não precisa defender. Toda vez que eu defendo Deus, eu estrago Deus. A gente veio de outro ponto. Você sabe disso. A gente tem caminhado. A apologética é diferente para nós que caminhamos no JV, que vivemos. A gente tem uma outra percepção. Então, assim, é isso, cara. Tinha um visitante também, tinha um cara que levou um visitante que nem é crente, foi a primeira vez. E ele falou assim pro cara, eu falei, e aí, como é que foi, né? Ele gostou de você, Marco. Eu falei, legal, geralmente eu gosto. Ele gostou porque ele não acreditou que um pastor pode falar, esse texto eu não prego. Eu não me sinto confortável. Né? Porque eu falei alguma coisa assim. E é muito bom de fazer a exposição da palavra. Isso é uma coisa, agora, um quinto só para fechar assim no seguinte. Lá a gente não faz só isso, não é aqueles caras, mas pregar em série expositiva, ela é muito legal, porque, por exemplo, a gente foi para textos que eu não iria, naturalmente. Te obriga, né? Me obriga em textos. E a gente cresce muito pregando e assuntos que eu não falaria. Que isso aqui vou ser cancelado. Isso aqui eu não tenho autoridade sobre isso. Eu tenho esse problema. E é isso. E aí agora faça do jeito mais sincero possível e mais amoroso, sabendo que a pessoa que precisa ser a pessoa, cara, isso é muito importante, não usar exemplos dos de fora. O mundo tá assim, sempre tá ali, o mundo tá aqui, o mundo é eu, o mundo é você. Então assim, te muda. Você imagina assim, a gente cresceu ouvindo isso, né? O pregador é super legalista, até tem um filho e o filho cai naquilo lá, o cara então pensa assim, sempre fale como se fosse seu filho tendo esse problema, com o amor de um pai. Você tá na empatia, você tá no mesmo... Voltou na empatia. Você tá no mesmo lugar. Então assim, a série é uma experiência, cara, sinceramente, depois ouve você a pregação desse domingo que eu tô te falando. É uma experiência que você vai que não foi programada. É lógico que a gente vai fazer série. Por exemplo, essa última série que a gente teve era assim, nem tão perfeitos, desmistificando os heróis da fé. Então a gente foi em Hebreus 11 e foi pegando personagem por personagem que o Hebreus 11 cita e mostra que eles não são perfeitos, mas mesmo assim Deus ainda usou. Então é nem tão perfeitos. E aí, mano, chega em Raabe,
Você chega em Enoque. Enoque nem tem material direito. Uhum. O autor de Hebreus vai Esse pegar foi todos os personagens. Todos. E, cara, é lugares que você não quer estar. Uhum. Jefté. Uhum. Mano, não dá pra pregar naquele cara, mano. Pô, que cara... E aí, cara, a gente chegou pela fé, mulheres, através da ressurreição, receberam os seus de volta dos mortos. Esse texto, e a gente foi... E aí acontece um negócio que nunca tinha acontecido, sendo bem sincero. No meio da cozinha da mensagem, a gente começa a ver um texto e fala, não tô entendendo. E a gente fica muito desconfortável. A gente repara que existe um padrão de repetição no Novo Testamento de todas as ressurreições que acontecem na Bíblia, é um padrão de repetição de Elias. E aquilo, mano, vai para um lugar que a igreja meio que é quase assim, pensa que é um presbiteriano falando, a gente teve um avivamento. Epifania, isso é um trem. Foi um negócio na pregação. Porque daí eu falei, cara, para eu pregar isso eu preciso ter essas pessoas comigo. Eu não tenho nem lugar de fala e eu nem sei se eu vou conseguir. E eu falo isso no começo da pregação. Gente, o que eu vou falar agora é isso que dá pra pregar em série. Aí a gente vem trazer, eu vou trazer, eu espero. E aí o negócio vai pra um lugar que a gente é visitado. Mas a gente só conseguiu isso porque a gente se permitiu ser comunitário e se permitiu ser pautado pela Bíblia. E é muito legal, cara. Show, mano. A gente podia falar e fazer um segundo, que a gente fala muito, né? Mas um segundo só sobre série. Porque eu também me amarro em série. A gente faz um segundo tempo. Pode ser lá, pra você não ter que vir até aqui. A gente grava. Lá tem câmera, tem de tudo. Mas a gente faz, solta pelos dois, solta Dá pelo pra fazer até assim, ó. Tem TV também. Tudo. Pronto, então fechou. Então é o seguinte, ô Igor. Acorda aí, Igor. Tá tarde, 3 horas da manhã aqui. 6h30 da manhã. E ele falou que ia ser só 1 hora. 1h70 já. Só de histórias foi 1h30. Gente, é o seguinte, a gente... às vezes as pessoas estão muito empenhadas em ler as bulas, né? Que é sempre a coisa mais pronta, o gráfico mais simplista para chegar a algum resultado. E a gente está aqui falando de pregação e não falando de metodologias estabelecidas, e sim a partir de realidades locais. Então eu acho que eu vou querer terminar essa ideia, porque tudo que a gente falou aqui tem muito a ver com alguém junto com outros. Paulo está lá até antes de você, não está? Sim. Junto com outros que estão pastoreando a mesma congregação há muitos anos. Então talvez a chave da pregação seja conhecer as pessoas que você está conversando, o seu público-alvo, e aí a gente vai aqui elaborando. Se você tem perguntas que não foram respondidas, você coloca aqui, chama lá o Marcos muito ativo nas redes sociais, muito mais ativo do que eu, sempre abre lá as caixinhas de perguntas e você vai poder interagir. Então eu vou agradecendo todo mundo, vou te dar um presente, eu sei que você gosta de tomar um cafezinho ou até para servir de gelado. Isso aqui é exclusivo, hein? O pessoal queria vender, eu não deixei. Não é verdade, Igor? Fala mais alto pra galera ouvir. É verdade. Viu? Você falou que eu preciso ter verdade. Então eu tô te dando aqui. É exclusivo. Proposições pra você pôr lá na sua prateleira e poder chique, tomar. hein? É chique isso aí. Vocês são chiques, eu não sabia não. Quando você falou que era um podcast, eu falei, não vai durar 3 episódios. Não, já tá no 19. Fora os que a gente tem na estrada aí, que o negócio tá bombando. Juntar tudo já deu o quê? 130 visualizações. Tá incrível. Então, assim, a gente vai agradecendo você que deslocou, agradecendo você que está ouvindo ou nos assistindo aí até agora. Então, vai colocando aí sua pergunta, vai curtindo alguma coisa que a gente conversou aqui que trouxe alguma coisa no seu coração. Você pode compartilhar com a gente, isso ajuda até para o nosso engajamento. E se você, assim, sabe de alguém que quer caminhar um pouco além do que os livros mais básicos da pregação podem oferecer, que é bom, que é muito legal, aí você manda para ele, porque a gente está propondo algo para você pensar. Então a gente está preocupado em te dar respostas óbvias que você pode encontrar em outro lugar, mas aqui é o lugar das proposições, né, e não das conclusões. Então você que conclua aí a partir do que a gente dividiu aqui. E aí, Marcos, tem só um quadro. Esse programa aqui só tem um quadro. Não aviso antes para o cara não ter tempo de... Não?
Igor, o cara não tem tempo de se pensar programar, nisso, mas é o, cara, de 2 minutos pro mundo. Eu sempre pensei, porque também tenho cabeça um pouco parecida com a sua, assim. Cara, já pensou se um dia a gente pudesse falar algo e o mundo inteiro, ainda mais você que comunica muito na internet, já pensou se todo mundo parasse, todo mundo, todos os receptores parassem para te escutar, mas também Deus vai falar, Marcos, vou parar o mundo para te ouvir, então também só vou te dar 2 minutos, né? Você não quer falar por 10 minutos para o mundo inteiro, né? Então seria, seria a mensagem mais importante, algo que está no teu coração. Aí você vai pensando aí, dá um corte bonito isso aqui, viu? Se for bom, né? Se for ruim, eu corto. Sério? Ah, mas você tenta. Aí você olha para essa primeira, para a câmera 19, que tem 23 câmeras aqui, e aí você olha para lá e esse é o de 2 minutos para o mundo com o Marcos Botelho. Mensagem do seu coração, cara. Ah, cara, talvez você teve uma experiência ruim com a religião cristã, talvez você de fora viu julgamentos e tudo mais. Cara, quando eu peço para você tentar ver e ouvir a voz de Jesus, porque na minha vida, quando eu ouvi e conheci Jesus, para mim foi a coisa mais importante da minha vida, eu tenho certeza que vai ser da sua, quando você entender que o que a gente vive é uma história ilustrada em regras. Eu acho que isso vai explodir na tua vida. Foca em Jesus, conheça Jesus e aí eu acho que vai fazer todo sentido. É mais ou menos isso, cara. É de coração a coração, para você realmente viver o Cristo que me salvou. Se você experimentar o que eu experimentei, eu acredito que vai fazer toda a diferença. Mais ou menos seria isso que eu faria. É isso, cara. Te agradeço mais uma vez. E a gente vai ficando por aqui. E como eu sempre termino, né? Que eu e você, nós todos sejamos uma bênção. Que você não espere um grande púlpito para começar a compartilhar. Deus vai colocar pessoas na tua vida e você vai poder pregar aí para 1, para 2, para 1.000, para 10.000, se Deus quiser. Mas não espere o grande público e nem o grande púlpito. Começa de onde você está. E quem sabe Deus vai te levar a lugares que você nunca imaginou, tá bom? Valeu, gente. Vai com Deus. Valeu, Marcos. Semana que vem, se Deus quiser, a gente tá aqui 9 horas da noite nesse canal maravilhoso. Um abraço. Cadê a salva de palmas? Aê! Espero melhor.